Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Hoje, quinta-feira, dia 2 de outubro, dia que a igreja dedica aos Santos Anjos da Guarda. Dia 2 de outubro é o dia do Anjo da Guarda. Hoje nós pedimos ao Senhor que pelas mãos dos Santos Anjos acolha todas as nossas intenções, a nossa intercessão. Que os nossos santos anjos da guarda depositem aos pés de Jesus Eucarístico exposto em tantos ostensórios, em tantas paróquias e capelas, hoje pelo mundo, dia de adoração, que o Senhor acolha as necessidades de cada um por quem nós rezamos. Peçamos, eu quero pedir especialmente pelo anjo da guarda de cada uma das crianças e adolescentes que têm sido atingidos muito pelo mal, através de doutrinação, através de música, através de filmes, através de desenhos, enfim, através de tantas coisas que atraem, mas que levam também ao erro. Eu quero pedir aos santos anjos da guarda de cada criança, de cada adolescente, especialmente os da nossa família. Nós vamos falar um pouco a respeito do nosso Santo Anjo da Guarda, mas nós não podemos pedir também a intercessão da Rainha dos Anjos, de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, aquela que pisa a cabeça da serpente. Que Nossa Mãezinha acolha cada criança, cada adolescente sob a sua proteção e que pisa a cabeça da serpente, que tenta desviar essas crianças, esses adolescentes e tantas pessoas do bom caminho, do caminho do Senhor. Que eles sejam levados ao caminho certo, que sejam levados pelas mãos de Nossa Senhora, a Jesus Eucarístico, a Jesus, o bom pastor, que sejam todos depositados na chaga aberta do coração de Jesus. Então vamos falar um pouco a respeito dos santos anjos. Nós sabemos que cada pessoa tem um santo anjo, um anjo da guarda, um anjo só seu. A existência dos anjos é um dogma de fé. Ela é definida várias vezes e em muitas ocasiões pela Igreja, desde o Concílio de Nicéia ao Vaticano I. Tudo que lhes diz respeito faz parte de um estudo próprio denominado angelologia. O magistério eclesial afirma: os anjos são seres totalmente espirituais, sem corpo, imortais e imutáveis, que se tornam visíveis apenas para manifestar a sua ação. A memória litúrgica dos santos anjos é celebrada em 2 de outubro desde 1670, por desejo do Papa Clemente X. A Igreja Ortodoxa prefere celebrar em 11 de janeiro. Antigamente a sua festa era celebrada em 29 de setembro, junto com a dos 3 santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Porém, sua data foi diferenciada, tornando-se de modo particular memória própria dos anjos da guarda. Primeiro na Espanha, no século XV, depois se difundiu em Portugal, Áustria e, por fim, em toda a Europa. Na verdade, a devoção aos anjos é mais antiga que aos santos, de modo especial na Idade Média. Isso graças aos monges eremitas que viviam uma vida de recolhimento, silêncio e oração, em companhia só dos seus anjos da guarda. Finalmente, em 2005, o parlamento italiano, inspirando-se na figura dos anjos da guarda, introduziu na mesma data de 2 de outubro a celebração civil da festa dos avós, verdadeiros anjos da guarda de suas famílias. O termo anjo indica uma criatura celeste bem próxima de Deus. Seu nome é citado 175 vezes no Novo Testamento e pelo menos 300 no Antigo Testamento, em que vem especificada a função desta milícia sobrenatural dividida em 9 hierarquias: serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtude celeste, principados, arcanjos e anjos. Estes espíritos puros, dotados de inteligência e vontade,
são chamados muitas vezes mensageiros ou intérpretes das ordens divinas. Eles se manifestam sobretudo em momentos cruciais da história da salvação. Com efeito, o Quarto Concílio de Latrão definiu como verdade de fé o fato de que, se alguns anjos abusarem da sua liberdade, poderão cair no pecado. Foi o que aconteceu com Lúcifer, o mais bonito de todos, que ao pecar por orgulho contra Deus, caiu nas profundezas do inferno. As funções atribuídas aos anjos pela Sagrada Escritura são as de acompanhar o homem no caminho do bem e oferecer ao Senhor as nossas orações e sacrifícios. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a vida humana é cercada pela proteção e intercessão do anjo desde o seu início até a morte. Essa visão é reforçada por passagens bíblicas que indicam a existência de anjos guardiões para as crianças, como mencionado em Mateus 18:10. Algumas interpretações baseadas em passagens como Hebreus 1:14 sugerem que os anjos são enviados para aqueles que receberão a salvação como herança, o que se concretiza no momento do batismo. Nesse sentido, o anjo seria delegado para a guarda do homem desde esse sacramento. Outra visão ensina que o anjo da guarda é atribuído no momento da concepção, quando o ser humano está em formação no ventre materno e está presente desde o primeiro instante da existência. Ou seja, a mãe tem junto de si dois anjos da guarda, o seu próprio e o anjo do seu filho. Embora o anjo da guarda seja uma presença invisível, ele é muito real. O anjo acompanha e guia ao longo de toda a sua existência. É um companheiro de viagem daquele a quem assiste. Ao longo dos séculos, apesar de invisíveis, os anjos foram representados de várias maneiras: adoradores, músicos, túmulos, igrejas, esculturas, pinturas. O Papa Francisco nos deu 4 ensinamentos sobre o nosso anjo da guarda. O anjo da guarda não é uma doutrina fantasiosa. Em 2014, o Papa Francisco expressou durante a homilia da missa na Casa Santa Marta que o anjo da guarda existe, não é uma doutrina fantasiosa, mas um companheiro que Deus colocou ao lado do homem no caminho da vida. Expulsar o companheiro de caminho é perigoso, porque nenhum homem ou mulher pode aconselhar a si mesmo. Eu posso aconselhar os outros, mas não posso aconselhar a mim mesmo. O Espírito Santo me aconselha, o anjo me aconselha. Por isso temos necessidade. A doutrina sobre os anjos não é fantasiosa, é uma realidade. O que Deus disse, eu mando o anjo diante de ti para guardar-te, para te acompanhar no caminho, para que não erres, expressou o Papa Francisco. Os anjos lutam contra o demônio. Em 29 de setembro de 2014, o Papa contou à Rádio Vaticano que Satanás apresenta as coisas como se fossem boas, mas com a intenção de destruir o homem, e os anjos lutam contra o diabo e nos defendem. Defendem o homem e defendem o homem-Deus, o homem superior, Jesus Cristo, que é a perfeição da humanidade, o mais perfeito. Por isso a Igreja honra os anjos, porque são os que estarão na glória de Deus, estão na glória de Deus, porque defendem o grande mistério escondido de Deus, isto é, que o Verbo se fez carne, acrescentou. Para escutar o nosso anjo, devemos ser dóceis. Em 2 de outubro de 2015, o Papa disse na homilia da missa da Casa de Santa Marta que o cristão deve ser dócil ao Espírito Santo. A docilidade ao Espírito Santo começa com essa docilidade aos conselhos deste companheiro de caminho. Para ser dóceis, recomendou o Papa, é necessário tornar-se pequenos, como crianças. Peçamos hoje ao Senhor a graça desta docilidade para escutar a voz deste companheiro, deste embaixador de Deus que está conosco em seu nome, que nos sustenta com sua ajuda. Deve-se respeitá-los porque sempre nos aconselham.
Na mesma homilia, o Santo Padre garantiu que o anjo da guarda está sempre conosco e que o Senhor nos aconselha. Tem respeito pela sua presença, escuta a sua voz, porque ele nos aconselha. Também disse que o nosso anjo é um amigo que um dia estará conosco no céu, na glória eterna. E quando nós, por exemplo, fazemos uma maldade e pensamos que estamos sós, não, ele aí está. Quando ouvimos aquela inspiração, mas faz isso, isto é melhor, isto não se deve fazer, escuta, não te rebeles contra ele, manifestou o Papa. Falemos agora dos anjos nas Sagradas Escrituras. Na história da salvação, Deus confia aos anjos o encargo de proteger os patriarcas, os seus servos. Está em Salmos 90. E todo o povo eleito, Êxodo 23. No Novo Testamento, o papel dos anjos é mais claro. Os anjos anunciam o nascimento de Cristo e acompanham a vida toda do Divino Mestre. Aparecem por ocasião de sua paixão e morte e são testemunhas de sua ressurreição. Igualmente, nos Atos dos Apóstolos, é bem evidente a intervenção dos anjos, que vai marcando os primeiros passos da Igreja. Eles tomam parte ativa nos progressos do Evangelho, manifestando assim que a comunidade eclesial se liga intimamente ao ministério de Cristo. O autor da carta aos Hebreus dá testemunho disso quando escreve falando dos anjos de Deus. Não são todos eles espíritos servidores enviados para servir os que devem herdar a salvação? Para justificar a existência dos anjos da guarda, poderemos citar primeiramente Salmos 90, que se refere ao futuro Messias. Fala explicitamente que Deus mandou seus anjos guardar o Messias. Em todos os seus passos, eles o sustentarão em suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Se Cristo, em sua humanidade, apesar de unida com a divindade, era continuamente protegido por anjos, muito mais devemos ser nós, seus membros. Certa vez, Jesus, falando das crianças, que propunha como modelos de inocência, de simplicidade e de docilidade, teve palavras fortes contra os possíveis escandalizadores das crianças e acrescentou: cuidado para não desprezar um desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos estão continuamente no céu, na presença do meu Pai Celeste. Mateus 18. Quando Pedro, libertado da cadeia por intervenção de um anjo, em Atos 12, se dirigia à noite à casa do amigo Marcos, bateu à porta, mas de dentro não se atreviam a abrir, embora reconhecendo que fosse sua voz, pois diziam: deve ser o anjo dele. Esta frase faz pensar na convicção dos primeiros cristãos relativa à existência de um anjo que acompanha cada um de nós. Esta é, de fato, a crença universal e pacífica da Igreja em todos os tempos. Os temas da proteção e dos anjos como guias perpassam toda a liturgia. Eles são vistos como seres que bendizem o Senhor e cantam a sua glória e o louvam eternamente, e os fiéis são convidados a louvarem a Deus na presença dos anjos. A oração coleta de hoje reconhece que Deus, na sua providência, manda os seus anjos para guardar-nos. Na oração sobre as oferendas, a Igreja pede que as nossas oferendas em honra dos santos anjos façam com que eles nos guardem dos perigos desta vida e nos levem à vida eterna. Na oração depois da comunhão, se pede que Deus nos guie por meio dos seus anjos no caminho da salvação e da paz. Podemos dizer que toda a celebração se volta para Deus, que na sua providência coloca seus espíritos amigos que o louvam e glorificam, a serviço dos seres humanos no caminho da salvação e da paz. Importa que sejamos gratos a Deus por nos proteger e guiar pelos seus anjos, que nos unamos a eles na glorificação de Deus, como o somos convidados a fazer em cada missa na hora do santo, e que todos também sejamos cada vez mais anjos do Senhor, mensageiros da paz e do bem, mensageiros do Cristo morto e ressuscitado.
E vamos encerrar essa catequese com alguns ensinamentos de Padre Pio a respeito dos santos anjos da guarda. Creio que seja do conhecimento de todos a amizade que Padre Pio tinha com o seu próprio anjo da guarda e o anjo da guarda dos seus filhos espirituais. Padre Pio ensinava que devemos ter constante comunhão com nosso anjo da guarda, que é um amigo e companheiro invisível, sempre presente para ouvir, consolar e guiar. Ele instruía a não se sentir só, a confiar nele, pedir sua ajuda e não ofender sua sensibilidade com o pecado. Padre Pio também recomendava pedir ao anjo da guarda para interceder junto a outros anjos, como forma de pacificar conflitos e preparar o coração para a harmonia em situações difíceis. E ele ensinava como cultivar a relação com o anjo da guarda. Lembrar sempre da sua presença. Mantenha o anjo sempre na mente e no coração, não apenas em momentos específicos. Fale com ele, utilize orações curtas, jaculatórias, para se comunicar com ele ao longo do dia. Agradeça a Deus por ele, agradeça pela dádiva do anjo e pela companhia dele em sua vida. Confie a ele os sofrimentos, entregue suas dores, fracassos, doenças e saudades a ele, que é um consolador. Respeite sua pureza, evite pecados e o que desagrada a Jesus, pois o anjo é sensível a essas ofensas. Recorra a ele em angústia. Nos momentos de sofrimento e desespero, peça a ajuda do anjo para obter proteção e livramento. E diante dos conflitos, Padre Pio ensinava: peça que os anjos conversem. Antes de uma conversa difícil, peça ao seu anjo da guarda que visite e converse com o anjo da guarda da outra pessoa. Estabeleça harmonia. Isso visa criar uma harmonia entre os anjos, que pode preparar os corações das pessoas para uma conversa mais pacífica e um acordo mútuo. E Padre Pio dizia o que evitar. Evite ofender o anjo. Dizer que está sozinho ou não tem com quem se abrir é uma grande ofensa a esse mensageiro celestial. E nunca desista da oração. Não abandone a oração, mesmo em meio a distrações, aridez ou dificuldades, pois é o Senhor que permite essas provações para seu benefício espiritual. Enfim, todos esses ensinamentos, toda essa catequese a respeito dos santos anjos da guarda é para que tenhamos uma intimidade maior com o nosso anjo da guarda, que sejamos dóceis às suas inspirações, assim como pedimos também a graça de sermos dóceis às inspirações do Espírito Santo. Conversemos com o nosso anjo da guarda como conversamos com o nosso amigo, da mesma forma, como se ele estivesse ali, mas nunca, em momento algum, dê nome ao seu anjo da guarda. Isso não é da Igreja Católica Apostólica Romana. Se fosse da vontade de Deus que conhecêssemos o nome do nosso anjo da guarda, com certeza Deus daria uma forma de nos revelar. Então não dê nome ao seu anjo da guarda. Ele é o seu anjo, ele é o seu amigo, ele é o seu companheiro nessa viagem por essa peregrinação terrestre. Então não dê nome ao seu anjo da guarda. Padre Pio nunca o chamou pelo nome ou deu um nome para ele. Ele sempre o chamava de amigo ou companheiro de viagem ou anjo da guarda. Jamais dê nome ao seu anjo. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.